O sistema financeiro angolano encerrou mais de 7 bancos nos últimos 10 anos e desde 2022 vimos em Angola fechar os bancos de pessoas muito pesadas e muito expostas na política, na economia e no social angolano. O que é que esses bancos fizeram, o que é que não fizeram, até que ponto os bancos angolanos são bons ou são maus para a economia e para os angolanos. Esses bancos fecharam, boa notícia ou má notícia para o povo angolano? Fica aqui, meu chefe, se faz favor até o final do vídeo, para não perderes a análise aprofundada deste problema dos bancos que tem a ver com o nosso dia a dia, acredita. Ponha aqui a sua empresa, a sua marca para ser vista por mais de 1000 pessoas todos os dias, por mais de 1 milhão de pessoas todos os meses. O teu negócio, o teu banco, o teu projeto, o teu livro, a tua empresa tem de ser vista. Coloca ela aqui, está aqui o meu site, tem todos os meus contactos, está aqui o meu Instagram, envia mensagem que é barato anunciar aqui. O banco VTB é o último banco em Angola a fechar as portas, também por insuficiência de capital próprio e por incumprimento de manter o valor mínimo exigido pelo Banco Nacional de Angola. Vale aqui lembrar que há uma polêmica em volta do Banco de Poupança e Crédito, que também já está em falência técnica. O Estado angolano já injetou muitas vezes dinheiro, mas que até agora não é encerrado, e o Banco Econômico, que também é suportado até agora pelo Estado. Outros bancos que foram fechados reclamam da existência do Banco Econômico e do BPC, que não são encerrados, mas os demais bancos são encerrados. O governo angolano diz que o BPC e o Banco Econômico não são falidos, não são fechados por uma questão de evitar o risco sistémico. Ou seja, são bancos tão grandes que se nós fecharmos teremos um problema decandente, né? Um efeito cascata, né? Vão cair muitos bancos, vão fechar muitas empresas, muitas pessoas vão para o desemprego, porque o BPC e o Banco Econômico são grandes bancos. A pergunta se colocou também em relação ao BPCI, Banco de Comércio e Indústria, que foi vendido ao Grupo Carrinho por aproximadamente 29 milhões de euros. Acho que é pouco dinheiro, né? Mas ponto, foi assim vendido. Ponto. Portanto, o BPC não se vendeu, o Econômico não se vendeu, mas o BCI foi vendido. Por que razão? É outro tema. O tema de hoje falaremos esses bancos que fecharam. Boa notícia, má notícia, até que ponto os bancos são bons ou são maus para a economia e para o social de Angola. Já fizeste like, meu chefe, no vídeo? Já? Muito obrigado. Não permitas não consumir alguma coisa que podes pagar. Saíste com um amigo, pagou-te uma cerveja, paga a segunda. Saíste com um namorado, pagou o jantar, paga o cinema. Portanto, aquilo que você pode pagar, pague. Esse vídeo aqui, você pode pagar com um like. O like é o meu pagamento. Você é meu chefe, eu trabalho para você, o teu like é o meu pagamento. Yeah? Por favor, ninguém ainda, s'il vous plaît, passa like. Yeah? Obrigado. Dentre os bancos angolanos que fecharam nos últimos 10 anos são o Banco Prestígio, o Banco BMF, o Banco Mais, o Banco Portal, Banco Bank, o Bank, Kwanza Invest, VTB, África fechou agora, e o Banco Microfinanças, portanto, e muitos desses bancos, né, estão ligados aos nomes como a senhora ex-deputada e filha do ex-presidente de Angola, José dos Santos, ao general Kundi Payama, de feliz memória, e também ao famoso senhor Jean Claude. Estes nomes, creio que você conhece, são pessoas politicamente expostas, pessoas muito pesadas no cenário econômico e político angolano. Por que razão essas pessoas tinham bancos? Por que razão esses bancos foram falidos? Tiveram que encerrar por insuficiência de capital próprio. Ponto. Do ponto de vista desses bancos, dessas pessoas, claro, não tenho aqui muito por comentar, porque falta-me dossiê, não tenho aqui material em relação por que razão o banco do senhor Kundi Payama faliu, porque o senhor foi fechado, o senhor faleceu, portanto, o banco faliu, portanto, o senhor disse nada que o banco era completamente dependente do senhor Kundi Payama. O senhor morreu, o banco fechou. Não tinha capital próprio. Se o senhor estivesse vivo, se calhar o banco mantinha. Fazia o quê? Venderiam alguns ativos ou o banco funcionava. Mas o senhor Kundi Payama era uma pessoa politicamente exposta, muito pesada e, a princípio, não podia ter empresa, mas teve empresa. Ponto. Outro banco, Prestígio, não é? Da senhora José dos Santos, também fechou. Penso eu que esse banco terá fechado porque a senhora José dos Santos tem muitos dos seus bens congelados, contas bancárias congeladas. Portanto, uma vez a CEO, a dona do banco, portanto, nem CEO, a dona do banco, tem os seus ativos vários congelados, também claramente inviabiliza ela própria poder injetar dinheiro para o capital social da empresa. E, claro, cai no incumprimento e o banco é encerrado. Ponto. E depois, claro, o senhor Jean Claude, que também está envolvido nesse processo de luta contra a corrupção e não só. Ponto. Esses bancos eram bons, eram maus? Geralmente, vale aqui dizermos que os bancos, quando são ligados a pessoas politicamente expostas, não são bem-vindos. Não são bem-vindos porque podem facilitar a lavagem de dinheiro.
Okay? O lado mau dos bancos são quando os bancos são a porta de saída de capital nacional. Okay? E as pessoas politicamente expostas, até mesmo a nível de compliance, não se permite que pessoas politicamente expostas tenham banco. Okay? Porque é aqui um conflito de interesse. Eu sou deputado e tenho banco. Eu sou governador e tenho banco. Portanto, os bancos permitem a entrada e saída de capitais lícitos e ilícitos. Quando uma pessoa que tem poder na política tem um banco, portanto, é um caminho aberto para a saída e entrada de capitais lícitos e ilícitos. O próprio sistema de compliance internacional e nacional não permite isso. Ponto. Mas em Angola permitiu-se e ponto. Os bancos fecharam porque depois a senhora faleceu, a senhora tem processo e não sou. Qual é o lado bom dos bancos? Qual é o lado mau dos bancos? Para o contexto de Angola. No contexto de Angola, todo banco que está ligado a uma pessoa politicamente exposta não é bem-vindo, porque o país tem um índice galopante, não é, exacerbado de casos de corrupção. E os bancos financiam a corrupção quando permitem a saída de um ou outro bem, portanto, sem ser verificado, sem fazer o screening. Angola mesmo caiu naquela lista cinzenta da GAB por alguma razão. Né? Portanto, os bancos são bem-vindos quando pertencem a pessoas sem ligações políticas, porque os bancos são o motor de intermediação entre o dinheiro limpo de quem tem muito dinheiro e a necessidade limpa de quem quer empreender, quer comprar, quer investir e não só. Ponto. Outro lado mau dos bancos é quando bancos existem, mas não emprestam dinheiro às famílias. Existe um banco que só serve para captar depósito, esse banco não serve para a economia. E nós temos muitos casos de bancos que existem no nosso país, mas não emprestam dinheiro, por questões várias. As pessoas não têm endereço, as pessoas não têm garantia, as pessoas não têm... Mas os bancos é que devem também trabalhar nesse setor. Ou então exigir o Estado para que lá estabeleça critérios para que as pessoas tenham morada, por exemplo, as pessoas tenham um trabalho também, por exemplo. Okay? Quando um banco não empresta dinheiro para as famílias, o banco não presta. Quando um banco tem taxas de juros muito altas, claro, a taxa de juros depende muito da taxa diretora do Banco Central, mas mesmo assim existem bancos que têm taxa de juros. Tipo, a taxa diretora, por exemplo, vai lá, é 19%. O banco tem taxa de 30%, aos empréstimos, taxa de juros. Né? Quando o banco não empresta dinheiro às famílias, tem taxas de juros muito altas, não tem outros produtos, você vai para lá, só tem depósito, mais nada. Não tem investimentos, reinvestimentos, não tem nada, só tem um depósito. Esse banco não serve para a economia. E tem mais, aqueles bancos que geram emprego, mas emprego só para o circuito da família e não só. Esses bancos não prestam para a economia. Porque o papel principal da economia é gerar riqueza, por meio de empréstimo, por meio de aplicações financeiras e não só. Por isso é que os bancos têm que ter muitos produtos. Quando é que os bancos prestam? Os bancos prestam quando fazem aquilo que eu disse que é o contrário, né? Quando emprestam dinheiro, a economia, quando tem taxas de juros baixas, quando tem muitos serviços, muitos produtos, né? Quando tem investimento, depósito a hora, depósito a prazo, a curto prazo, investimentos, conta poupança, quando tem muitos produtos, seguro e não só. Ponto. Então, temos aqui a olhar para um país que tem bancos pertencentes a pessoas politicamente expostas. Esses bancos não são bem-vindos. Não só mancham o sistema financeiro nacional, e até por isso que às vezes, quando os fecham, não criam muitas saudades, como também impedem que a economia funcione. Okay? Porque esse banco tem outros interesses. Ponto. Logo, ao vermos aqui muitos bancos a fecharem no país e muitos deles com ligações a pessoas politicamente expostas, infelizmente são bancos que não deixaram saudades porque, do ponto de vista de compliance, não se admite uma pessoa politicamente exposta a ter banco. Simplesmente por isso. Né? Agora, que há um banco que estão a fechar, outros bancos não estão a fechar, sim, quanto maior for o banco, deve-se preservar. Agora, quanto mais se preserva um banco, vale aqui dizer, lembramos que esse banco se preserva com o dinheiro dos contribuintes. É dinheiro dos angolanos, do petróleo e dos impostos, que é colocado no BPC, que é colocado no banco Econômico. Quando esse dinheiro entra para ali e o banco continua a falir, quer dizer, esse dinheiro está aí para algum sítio. Quem é que está a gastar esse dinheiro? Não é? Por isso é que às vezes, mais do que ir tentando salvar o banco, é vender o banco. Porque o BPC, que mais tem clientes. Mais do que esse banco estar a engolir os capitais dos angolanos e deixar cada vez mais angolanos pobres. Até muitos angolanos não têm. O banco que nós estamos a tentar salvar não nos empresta dinheiro. E quando empresta, tens que pagar a alguém para te emprestar dinheiro. Você, contribuinte, está a tentar salvar um banco. Quando você precisa dele,
de emprestar dinheiro, não te empresta. Porque não tem dinheiro, porque não tens um documento, porque... Por isso eu acho que o BPC, desde o tempo que vem a patinar, se calhar é melhor levar a IPO na Bolsa de Valores, vender por todos os angolanos. Okay? Todos os angolanos estão sócios do BPC. Banco Econômico, idem. Se conseguiu vender o BCI, é verdade que o Estado angolano também tem que ter um banco, tem um banco central, precisa ter mais um banco, Estado, mais um banco comercial, nesse momento tem um BPC, mas esse BPC é um prejuízo para os angolanos, porque esse dinheiro aqui vem é dos angolanos, que vai se rejeitando. Se calhar é melhor levar o BPC para a IPO e o governo criar um outro banco com outra estrutura mais leve possível. Infelizmente, levar o banco, o BPC ao IPO, vai precisar de emitir bué de funcionários, mas se calhar às vezes é melhor, porque esses funcionários serão também, claro, como é que se diz, compensados, né? Indenizados. Claro, é melhor criar outro banco para poder criar eficiência à economia, porque se é um banco que nos tira dinheiro, nos empresta dinheiro, o que é que esse banco tem a fazer? É mais um prejuízo para todos nós, porque todos nós temos que contribuir para manter esse banco vivo. Logo, para terminar, a notícia não é boa, de todo, porque são bancos que faliram, que têm ligações no nome de pessoas politicamente expostas, são bancos que ontem tinham capital próprio aceite, quando o governo angolano decidiu aumentar, né, o valor mínimo de reserva, né, acho que de capital próprio dos bancos, esses bancos já não conseguiram injetar esse dinheiro, porque alguns dos seus donos têm processos vários e o outro, o senhor faleceu, o outro tem outro problema, o outro já não tem mais dinheiro, outro porque... E um banco não pode depender de uma pessoa, desculpa. É que tipo esse meu canal do YouTube. Eu, se ficar doente, não há mais vídeos. Quer dizer, isso aqui não é empresa, desculpa. Uma empresa é aquela em que sai uma pessoa, vem outra pessoa. Um banco depende de uma só pessoa. Senhor Eusébio dos Santos. Senhor Eusébio dos Santos está com problemas vários. O banco já não tem mais dinheiro. Se o Conde Panhama faleceu, o banco já não tem mais dinheiro. Desculpa, isso não era banco, né? É um canal do YouTube do Joaquim, que o Joaquim agora está com dores na garganta, não consegue gravar e o canal acabou. Precisamos nós de bancos fortes que possam emprestar dinheiro aos angolanos e que claramente tenham uma longevidade e que, acima de tudo, não dependam de uma pessoa, mas sim de uma estrutura. Angola precisa de bancos angolanos, feitos de angolanos, ok? E bancos com cultura de Angola. Ponto. Porque existe muita cultura que são vermes no sistema financeiro, ok? Como, por exemplo, a cultura do RH, né? Quem é que é contratado, quem é que vem, quem é que não vem, não é? Ponto. E também a cultura de pessoas expostas, praticamente pessoas, né? Os PEPs, né? Os PEPs fazerem parte do sistema financeiro, que não é bom porque alimenta o sistema. O índice de corrupção nos afeta, mesmo que não sejamos corruptos, só o facto de nós termos temos PEPs, pessoas politicamente expostas nos bancos, já faz com que o alarme da corrupção se acione. E são essas pessoas que vão sujando o nosso sistema financeiro. Até às vezes não há corrupção nenhuma, mas só o facto de um PEP ter um banco já é um problema. E o país nunca sai da lista vermelha ou da lista cinzenta, como nós temos visto por ali. Faz o like, subscreva, estamos juntos, até o próximo vídeo, que nos abençoe como sempre. Amém.